existe... Desculpa, minhas perguntas, desculpa, tá? Se é ignorância. Não existe pergunta ignorante. Não né? existe. Os pais que têm um filho com deficiência, existe um suporte, existe uma pensão que o governo dá, um dinheiro. Eu te dou $200 por mês, por ano, sei lá como. Existe isso? Se a criança nasceu aqui, e ela pode sim ter uma pensão. Mas no caso lá de Massachusetts, existem alguns critérios. E quando a minha filha nasceu, uma pessoa me pegou na mão e me levou no social e falou, sua filha tem direito, vamos lá, e aplicou. E passando 6 anos, ela recebia na faixa de $600 e poucos. Eu não usava todo aquele dinheiro porque não precisava, então eu fiz uma poupança para ela, que foi um tiro no pé, porque não pode ter, porque você recebe se você tem baixa renda. Então eu nem usava e fiz uma poupança. Segundo, eu não sabia, na hora lá, eu disse para o cara, eu fui chamada depois de 6 anos a devolver todo o dinheiro. E eles falaram, eu disse, mas por que eu estou sendo investigada e eu estou aqui, eu nem sei. E eles falaram, por que você pegou o nosso dinheiro? E eu disse, eu peguei, a minha amiga veio e disse que eu podia. E eles falaram, pois é, você tem poupança para ela, eles já sabiam que ela tinha poupança, você tem mais de uma casa, você tem não sei quantos carros, eles sabiam mais de mim do que eu. E eu disse, é verdade, e daí? Isso daí é para baixa renda. E eu falei, mas minha casa está lá no Brasil. Aí eles falaram, vende no Brasil ou no Japão, devolve da gente o que é da gente. Desse jeito, e eu tive que devolver. Então, as crianças realmente, eles dão um apoio. Dão desde que você entre nos critérios para receber aquele dinheiro. E para o uso também. Para o uso adequado. Então, foi... Então não é nem que é um direito da criança, é para ajudar quem tem baixa renda, ponto. Exato. Exatamente. Poderia ser qualquer outra criança. Então, se eu me enquadrasse dentro daquelas, o mínimo que eles disseram, né? Que é não ter uma casa, não ter carro, não ter renda, eu poderia ter recebido aquele dinheiro, mas não era o meu caso, então eu tive que devolver. É igual Massa Health. Vocês ficam usando Massa Health. Mass Health. Mentindo? Depois vão pedir dinheiro de volta. A brasileirada fala que eles... Oi, Massachusetts, como fala? Healthcare. O Mass Health mesmo. Fala em português, gente? Obamacare? Não, o SUS? Não. O convênio médico é de graça. É mentira, é de graça para pobre e para baixa renda. Isso é de graça. Aí os brasileiros vão lá e mentem. Como é que faz faxina? Tudo amiga minha aí, ó. Ganha muito dinheiro que anda de carrão. Vai lá e mente e depois fica falando que é de graça na internet. Além de mentir, fazer errado, ainda fica falando para todo mundo que é de graça. Mentindo de novo. Eita, povo. Não é de graça nem na Califórnia, o Cali Health. É de graça para pobrezinho que não tem condições. Para nós, imigrantes que vão para cá, sangue nos olhos, que trabalham com o marido na construção, e a mulher na faxina, estamos ganhando dinheiro, não é de graça. Você tem que pagar, tá? É para mãe solteira, para quem não tem condições. É real, ué. Mas não é. Verdade. Aproveitando o gancho aqui, que aqui no canal não tem... As mulheres estão aqui para falar, para ensinar, e eu também. E eu dou bronca. Elas não dão, eu dou bronca. A Adriana tá me conhecendo agora, gente. A Adriana falou, gente, onde que eu vou parar aqui? Adriana, vamos lá. Não é? Verdade. Não, eu conheci mentira, hoje. Conheceu hoje. Mas vocês viram que a doida, que eu não sei falar o nome aqui, a Síbia teve que devolver a grana. Síbia, se você não tivesse essa grana. Não, eles parcelam para devolver, mas eles querem tudo de volta. Se você não tiver, eles parcelam, galera. Ele chega congela a sua conta, gente. Ele falou assim, vende a tua casa no Brasil e devolve o que é da gente. Então, não tem para onde correr. Você tem que devolver e pronto. Porque foi um dinheiro indevido, pego Obrigado indevido. por você se expor e falar isso, que é muito importante, que as pessoas não acreditam. Elas acham que a gente fala, o Paulo tá sendo racista, egoísta, Sim, sei lá o quê. E existem vários outros benefícios que a gente avisa e fala, não faça isso. Não, mas eu posso, eu consigo. Eu falo, não faz, daqui a pouquinho vai aparecer e eles vão pedir a devolução do dinheiro. E depois de 2, 3 anos, a gente recebe a mãe no privado falando lá com a gente, recebi uma carta que eu tenho que devolver. E agora? Então. Mas com certeza deve existir instituições privadas que ajudam, que precisam, não. Existem organizações non-profit. A maneira com que o governo americano funciona é a partir de organizações non-profit, que seria as ONGs. Não é o governo que te ajuda. São as ONGs que te ajudam. Então, o governo repassa uma verba
de ajuda, um grant. Então, por exemplo, a gente tem uma ONG, então a gente vai fazer assim uma nova iniciativa. A iniciativa vai ser que crianças com deficiências precisam ser treinadas para não se afogar, sobre a questão de afogamento e tal. Então nós vamos fazer um programa, vamos fazer uma parceria com um YMCA ou com alguém perto, e a gente vai ter esse programa de classes. Então a gente monta uma proposta, envia para o estado da Flórida, o estado da Flórida fala, gostei da sua proposta. Que daí eu vou até te dar uma lembrança aqui que você já deve ter visto. Manda. Já viu a plaquinha atrás do carro do autismo? Autismo, já. não sei o que, as plaquinhas As de plaquinhas autismo? ela tá Ok. falando as placas do carro. Do carro? Placa Sim. do carro. Aham. Aquela plaquinha de autismo, ela é excelente. As verbas, cada pessoa que tem aquela plaquinha... Eu acho que são $100 por ano, se eu não me engano. Isso, aquela plaquinha, ela contribui com todos os carros no estado da Flórida, então eles juntam aquela verba e eles dão grants, ou seja, presentes, né, para essas organizações para fazerem essas iniciativas, como no nosso caso. Então, na época que eu trabalhava com a Autism Society of Florida, a gente fez a iniciativa de afogamento, tinha uma, e tinha outra de plantação, de ensinar Legal. as crianças a maneira como se deve plantar, colher, esse ensino numa fazenda. Então, o estado da Flórida estabelece que vai dar $20 mil ou $30 mil para essa organização, para eles montarem esse programa por um período de 7 meses ou 9 meses. Então, quando alguém chega aqui e faz assim, os Estados Unidos dá tudo. Não, as organizações non-profit, elas têm iniciativas, às vezes de um programa de exercício físico, programas sociais, e a gente posta todos eles nos grupos. Dizendo, Se hey, você vai está começar perguntando algo qual novo. que é o grupo, a gente vai deixar não, já está na descrição desse programa, onde você estiver vendo, ouvindo, você só clicar no grupo. Tem quantos grupos? Tem 1 milhão de grupos. É por estado que a gente vai deixar? Não, funciona? são vários grupos, pelo menos nós temos a Fundação Autism Support Foundation, que tem o website, tem o Instagram, e ele é totalmente regido pelas mães, é voluntário, todas as mães são voluntárias. Existem outras organizações, como por exemplo o UCF CARD. O CARD seria o Center for Autism and Related Disabilities. Vai falar em português? É o Centro de Autismo e Deficiências Relacionadas. Entendi. Esse centro de autismo é onde os pais se registram e ficam sabendo de todos os eventos locais por e-mail. Então o centro de autismo ele tem vários condados no estado da Flórida. Então, no estado de Califórnia, eles têm um outro tipo de centro. No Massachusetts, ele tem um outro tipo de nome. Mas são a mesma ideia. São centros de ajuda às famílias que precisam saber o que está acontecendo ali para as crianças com deficiência. Uma pergunta que com certeza vão fazer, que não estão fazendo ainda, porque eu não estou lendo o chat de ninguém aqui. Pergunta que vão fazer é, independente do meu status imigratório, meu filho tem como estudar, tem como ter esses direitos, como funciona o benefício de plano médico para minha criança especial ou para minha criança deficiente? Tem que começar do começo, né? Então vai, por favor. Não, do começo. Olha lá. Você é uma mãe que está morando no Brasil e quer vir para os Estados Unidos. Isso. Ok. O diagnóstico do Brasil não funciona nos Estados Unidos. Vai ter que chegar aqui e fazer o laudo médico dos Estados Unidos. E onde eu procuro? Você tem que procurar um médico aqui mesmo, que começa pelo pediatra ou um especialista, que é um neurologista ou pediatra especialista em desenvolvimento infantil, para conseguir um laudo médico. A partir do laudo médico, a porta para as terapias se abrem, certo? Aí você tem a mãe que já está aqui. Essa mãe que está aqui, ela pode estar tendo dificuldades. Ela está com uma criança que não vamos dizer que é autismo ou é deficiência. Ele só está tendo um atraso. E você está preocupada. Você não sabe nem o que é ainda e nem se é, porque às vezes não é nada, gente. Por favor, nem tudo é alguma coisa. Às vezes é um atraso, a criança está precisando de um apoio, de um suporte emocional ou social, de atividades, de desenvolvimento, porque a criança está num período crucial de desenvolvimento cerebral. Naquele período, existem programas nos Estados Unidos, em todos os estados, chamado Early Intervention. O programa de Early Intervention é até de 0 a 36 meses, é gratuito e não é dependente de status.
Não envolve nenhum status imigratório, não vai te fazer aquele public charge law, né? Que envolve o negócio de imigração. Nada disso. É de 0 a 36 meses, é um programa que é sponsored pelo departamento mesmo federal, né? Do governo federal. É gratuito. A criança passa por uma avaliação neuropsicológica, não é a psicopedagógica ainda, é a neuropsicológica. E a partir dali eles dão até as terapias gratuitas, mas é só até 36 meses. Então, se a criança chega aqui antes de 36 meses e procura o departamento de intervenção precoce, que é o Early Intervention, Early Steps, né? Ou Child Fine, a partir de 36 meses tudo muda. Porque a partir de 36 meses, entre 36 e 5 anos, 3 anos de idade. E eles olham pela data de aniversário mesmo. Não tem que ela já tem 3, mas tem 3 anos e 2 meses. Já acabou. Acabou. Entendeu? Então, a partir de 36, tem que procurar o departamento de educação da sua cidade. Tem que ir no condado onde você mora, procurar o departamento de educação e falar assim, ei, estou precisando de que essa criança tenha daycare, ou pré-escola, ou algum tipo de ajuda no desenvolvimento social e cognitivo. Então, o departamento entre 3 e 5 anos faz aí uma avaliação psicopedagógica. Já é outra coisa. Entendeu? E vai te dar 2 caminhos. O caminho educacional e o caminho médico. O caminho médico é através do pediatra, neurologista, especialista, e o caminho educacional é o departamento de educação do condado. Esse caminho educacional faz com que os pais consigam ter essa pré-escolinha gratuita, a criança tem apoios, e essa análise, tudo isso é gratuito e não envolve nada. Então, ninguém pergunta o teu status migratório. Não, ninguém vai perguntar seu status migratório. Nem mesmo lá em Massachusetts. É o mesmo critério